boa noite. Bem-vindo ao Telenotícias na edição de domingo 28 de novembro de 2021. E começamos com a nota que dá conta que subiu de 150 para 171 o número de casos de acidente de viação na cidade de Maputo ocorrido nos últimos 9 meses. A informação foi avançada pelo porta-voz da Polícia de Trânsito esta semana numa reunião para a preparação da quadra festiva. Os acidentes de viação continuam a ser uma das principais preocupações para a Polícia de Trânsito no país, sobretudo na cidade de Maputo, que nos últimos dias tem registrado maiores casos. Durante os primeiros 9 meses do presente ano, registrou-se um incremento de índice de acidentes de viação em 21 casos, correspondente a 14%. Pois foram notificados 171 contra 150 casos no período anterior. De igual modo, os óbitos aumentaram em número de 9, o equivalente a 14,06%, ao registrar um cumulativo de 73 contra 64 anteriores. Quanto aos feridos graves e feridos ligeiros, o gráfico subiu em 9 e 38 casos, correspondente a 10,46% e 30,89% respectivamente, ao registrar 95 contra 86 anteriores e 161 contra 123 de igual período anterior. Dos vários casos de acidentes de viação que se registraram no período anterior, segundo Arthur Tualufo, chefe do Departamento da Polícia de Trânsito, diz que 21 envolveram veículos de transporte de carga, 22 transportes coletivos de passageiros. Entretanto, a Polícia de Trânsito aponta como principais causas destes acidentes as seguintes: a velocidade excessiva, ultrapassagem irregular e o trânsito fora de mão. E porque a quadra festiva aproxima-se, fato que alegra muita gente, mas preocupa a Polícia de Trânsito por conta dos acidentes de viação que se têm registrado nesta época, a PRM decidiu esta semana juntar-se com alguns automobilistas e o Instituto Nacional de Transportes Terrestres da cidade de Maputo para juntos encontrarem uma forma de evitar mais derramamento de sangue nas estradas. A regulação de trânsito, a intensificação do patrulhamento ostensivo, a realização de ações de caráter educativo, preventivo e operativo, a realização de ações de controle de iluminação deficiente, neste caso, o controle de lotação dos transportes de passageiros. Contudo, a PRM constata como aspectos que influenciam para crescente número de acidentes de viação, a falta de manutenção das viaturas por parte de automobilistas, cartas de condução incompatíveis, condução sob efeito de álcool, entre outros. Os munícipes e transportadores da cidade de Maputo afirmam estar preparados para a nova variante da Covid-19 em Moçambique. O anúncio e a confirmação da descoberta de uma nova variante da Covid-19 foi recebido com preocupação em Moçambique. A Organização Mundial da Saúde classificou a nova variante de nome Omicron como variante preocupante. Porém, alguns cidadãos expressaram estar preparados quanto à mesma. Para esta cidadã, de nome Ruth Shimar, todo indivíduo não vacinado contra a Covid-19 deve tomar mais cuidado quanto à quarta vaga da Covid-19. Eu acho que para aqueles que ainda não tomaram a vacina, é quem devem ter mais cuidado. E para os que já tomaram a vacina, estão preparados psicologicamente para o que vem. Por outro lado, Daima Miguel acha que com a nova variante deveria-se diminuir o número de passageiros em transportes públicos. Sim, tem que diminuir-se porque muito mais nos TPMs, né? Porque mais nos TPMs aqui fica mais cheios. E aqui chapas pequenas tipo são 4x4 e diminui mais tipo naqueles chapeiros pequenos e aumenta tipo nos TPMs. Tem que diminuir mais nos TPMs porque aqui fica mais cheio. Aí não há como o distanciamento, né? Porque todo mundo aí se aperta. Já João, de nome fictício,
concorda igualmente com a redução do número de passageiros nos transportes, porém, segundo ele, os motoristas sairão prejudicados. Será melhor, mas para eles também será prejudicado, né? Será prejudicado. Por que exatamente? Porque, por exemplo, se apanham o combustível, para eles também o combustível subiu, tudo será difícil para eles. Preparados estamos para seguir aquelas recomendações de outrora, porque era intervalo. Agora, se a coisa recomeça, vamos ter que mudar. Porque o que se quer é a salvação de vidas. E mostrando outra coisa. A circulação da nova variante, cujo grau de transmissibilidade ainda não foi apurado cientificamente com exatidão, já se confirma na África do Sul e noutros países vizinhos, como Botsuana. Munícipes e transportadores da cidade de Maputo afirmam estar preparados para a possível chegada da quarta vaga da Covid-19. Com imagens de Aldino Paruc, Laurinda Novunga na reportagem para a FTV. O filho do empresário Salimo Abdullah, Jair Abdullah, raptado no passado mês de outubro, já foi libertado do cativeiro na África do Sul. A informação foi anunciada pela família da vítima, que está grata pelo retorno do seu filho. Numa mensagem na sua página nas redes sociais, o empresário Salimo Abdullah manifesta gratidão à inteligência criminal sul-africana, a todos os serviços policiais, BCP Ops, SWAT Especial Ops e ao governo de Moçambique e outras partes que ajudaram garantindo o retorno seguro do nosso filho. A nossa família é grata que a justiça está a seguir o seu curso e oramos para que o bem sempre supere o mal. Estamos ansiosos para nos reunir e curar-nos como uma família e apreciaremos um pouco de privacidade por um tempo, lê-se na mensagem. Igualmente na mensagem, a família diz que a justiça está a seguir o seu curso e expressa o desejo que o bem-estar possa superar-se. Jair Abdullah foi raptado na noite de 14 de outubro na cidade de Benoni, na África do Sul. Jair é o filho mais velho de Salimo Abdullah, prominente empresário moçambicano, fundador do grupo Inditec Holdings, e que já presidiu a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, e ao Conselho de Administração da Vodacom, operadora móvel com a maior cota de mercado em Moçambique. Com a libertação de Jair Abdullah, passamos para o caso do julgamento das dívidas ocultas. Arranca esta segunda-feira, no tribunal que julga o caso das dívidas ocultas, a audição dos declarantes que têm a ligação à Ré Ângela Leão. Na sexta-feira, o juiz Efigênio Batista esclareceu ao tribunal os motivos do adiamento da audição dos declarantes, pelo fato de faltar uma peça fundamental para que se efetivasse. A Ré Ângela Leão. Fica interrompida a audiência e regressamos na segunda-feira com mandados de condução da Ré Ângela para comparecer em todos os dias que forem ouvidos os senhores da Mercury e como aquelas todas as empresas, enquanto forem ouvidos os declarantes daquelas todas as empresas, a Ré Ângela tem que comparecer. É verdade que tem um documento médico, que no documento médico vem escrito que ela não está impossibilitada de vir há alguns dias à audiência. Então, que venha nesses dias, que tem audição das pessoas que estão relacionadas a ela. Nesses termos, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo começa a ouvir a partir desta segunda-feira, entre outros, Gilberto Madraia, engenheiro civil, no Instituto de Normalização de Qualidade, e Italma Pereira, CEO da Artec, e Engineering, empresa que forneceu material de construção para a casa de Ângela Leão. Ainda na última sexta-feira, foi interrompida a audição da declarante Márcia Namburete, após a defesa justificar que é a esposa do réu, Sérgio Namburete, e por conta disso, não estar de acordo com a lei. Então, a lei, na figura dos impedimentos, diz no seu artigo 166 que aquele que é ré ou parte civil no processo está impedida de depor. É nessa circunstância que eu requeri que ela seja impedida de depor. Na segunda situação, tendo a declarante Márcia, seu esposo, neste processo como réu ou arguido,
diz a lei que ela tem essa faculdade de recusar-se a depor ou a depor. Um pedido que acabou sendo anuído pela procuradora Ana Sheila Maringula e subscrito pelo assistente da Ordem dos Advogados, considerando o legítimo e legal. Foi nesses termos que o juiz questionou a então declarante sobre se queria ou não ser ouvida, ao que Márcia Namborete respondeu. Senhora Márcia, quer prestar declarações? Não, meritíssimo. Muito bem. E porque nem sempre a pressa é inimiga da perfeição, o prefeito foi mesmo interromper a audição desta sexta-feira, deixando tudo para a semana que esta segunda-feira continua, neste que é o maior julgamento da história de Moçambique. A violência e o preconceito contra idosos têm estado a aumentar no nosso país. Entretanto, como forma de valorizar esta classe, algumas organizações da sociedade civil ofereceu na última semana cadeiras de roda ao Fórum da Terceira Idade. O Parlamento moçambicano aprovou em 2014 a primeira lei que regula a promoção e proteção dos direitos da terceira idade. Um instrumento que responsabiliza criminalmente a família, comunidade e o Estado pela violação desses direitos. No entanto, muitos idosos ainda continuam a ser maltratados pela própria família, segundo conta Maria Cossa, presidente do Fórum da Terceira Idade. Pedimos por grande favor mesmo, para que tenhamos atenção da parte do idoso. Tanto sofrimento que o idoso tem passado, violações, cada dia que passa, 2 semanas seguintes, estive a acompanhar um relato de Xaixai. É lamentável. Devemos começar a prestar atenção no idoso, na criança, e pedindo para que toda a camada, que agora são jovens, fiquem a saber que agora que estamos em 2021, até 2050, serão idosos. Então, devem preparar o espaço onde que vocês vão se deitar. Porque se não preparam agora as vossas camas, onde que vão se deitar, não será naquele momento em que vão querer ensinar os vossos filhos, os vossos netos, para que respeitem que vocês são idosos e têm direito dos vossos valores. E foi pensando nos valores das bibliotecas vivas que a Fundação Sérgio Gago, que foi criada com o propósito de despertar no cidadão moçambicano um maior espírito de solidariedade e apoio social, que ofereceu a alguns idosos e pessoas com deficiência carinhas de roda. As motivações são várias, de salientar que a Fundação Sérgio Gago é, para começar, de natureza filantrópica e nossos projetos todos são baseados naquilo que são os apoios a dar às nossas comunidades. O desenvolvimento socioeconômico é nossa agenda dia a dia. Portanto, intervir desta forma, oferecendo cadeiras de rodas para idosos, é de fato algo que nos apraz muito fazer e temos muito gosto. Portanto, é um sentimento de muita alegria poder contribuir para que haja alguma mobilidade dentro desta camada que são os nossos idosos. Esta ação da Sérgio Gago não só agrada os idosos, como também Paulo Nguenha, de 29 anos de idade, que sofreu um acidente de trabalho em 2012, que também beneficiou igualmente do material de locomoção. Sinto-me feliz por ter recebido esse cadeira de roda, porque vai facilitar no meio de locomoção. Já fazia 1 ano que não tinha cadeira de rodas. O Fórum da Terceira Idade recebe estes meios e que é grande ajuda. Porque essas 2 pessoas que recebem esta ajuda já vão poder locomover, saindo de lá dentro da casa, em vez de gatinhar, já vão andando nas carinhas. E que é muito bom também para a família, para poder ajudar a ele, poder sair para fora, apanhar raios solares. Segundo os mentores da iniciativa, a ação será replicada em outros pontos do país.
O diretor de Observação Nacional de Saúde, Sérgio Chicumbe, disse durante o 2º Simpósio Nacional sobre Resistência e Uso Racional de Antimicrobianos que em Moçambique, tanto na saúde humana como animal, há focos de resistência antimicrobiana. Uma conferência que juntou cientistas dos Ministérios da Saúde, Agricultura e Ambiente para a discussão de evidências e o ponto de situação para a aceleração do plano contra a resistência antimicrobiana. O 2º Simpósio Nacional sobre a Resistência e o Uso Racional de Antimicrobianos decorreu em forma de debate de trabalhos que vieram elucidar a situação da resistência, tanto na saúde humana como na veterinária e na cadeia de produção de alimentos. Em Moçambique está reconhecido, pelo menos tanto na saúde animal como humana, focos muito claros de resistência antimicrobiana. Segundo Chicumbe, no país, as infecções tendem a afetar mais as crianças. O fato é que as infecções, em geral, na saúde em Moçambique, a saúde pública, afetam sobretudo as crianças, não é? Então, é nessa ótica que nós temos estado a concentrar a observação da situação de resistência e de saúde para aqueles grupos que são epidemiologicamente mais relevantes. Por outro lado, a Autoridade Reguladora de Medicamentos espera que os profissionais de saúde tenham maior consciência sobre a problemática. O que se espera é que haja maior divulgação sobre a resistência e que a população em geral e os prescritores, os profissionais de saúde tenham maior consciência sobre a problemática da resistência. É momento de sairmos para o nosso primeiro intervalo, mas antes confira a previsão meteorológica para amanhã. Na zona sul do país, céu pouco nublado poderá caracterizar todas as cidades. Para Maputo, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 20, Xai-Xai 30, mínima de 17 e Inhambane vai registrar uma máxima de 27 graus Celsius e uma mínima de 20. Na zona centro do país, para Beira, com céu nublado, prevê-se uma temperatura máxima de 28 e mínima de 22, Chimoio 25, mínima de 14, Tete também com céu nublado vai registrar uma máxima de 30, mínima de 20 e Quelimane vai registrar uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 20. Já na zona norte do país, para Nampula, a previsão é de 31 graus Celsius e uma mínima de 18, Pemba 28, mínima de 22 e Lixinga com céu nublado vai registrar uma máxima de 26 e mínima de 13. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro, seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde.
mais vale prevenir do que remediar. Toque, toca, pode salvar a tua vida. Estamos de volta ao Telenotícias e continuamos a olhar para as notícias que marcam a atualidade nacional. O Ministério da Saúde, melhor dizendo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu na última sexta-feira do seu parceiro British Council manuais e recursos didáticos para professores de língua inglesa. O lote de exemplares de manuais e recursos didáticos oferecidos pela British Council contém 1.430 manuais de ensino, 2.000 cartões de memória e 1.000 flashes para professores de inglês, através do programa English Connect. Segundo o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, a construção de mais escolas, a formação e desenvolvimento contínuo constituem os desafios para o setor da educação e não só. Mas progressos têm vindo a ser notórios graças ao apoio de diversos parceiros, afirma Bazo. Caros participantes, o setor da educação em Moçambique, no âmbito do seu Plano Estratégico da Educação 2020-2029, distingue como principais desafios no ensino secundário os seguintes: a construção de mais infraestruturas escolares, a formação e o desenvolvimento profissional contínuo dos professores, a disponibilização dos materiais para o processo de ensino e aprendizagem, o empoderamento da rapariga, o uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, entre outros. Para o diretor do British Council, Robert Taylor, este programa cria oportunidades para os jovens e a oferta engloba diversos cursos. O programa cria oportunidades para jovens poderem aumentar seu potencial de estudo e melhorar a sua empregabilidade e contactos. Esta oferta inclui a promoção de recursos de ensino online gratuitos, webinars regionais, sessões de debates online ao vivo, eventos Facebook ao vivo, cursos de grupos abertos online e outras ofertas do programa Global English Connect, que são de acesso livre. Por fim, para a diretora nacional do ensino secundário, Gina Gebunda, ao longo da parceria, várias ações foram desenvolvidas, como a formação de formadores do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, a capacitação de 1.661 professores de diferentes disciplinas curriculares, a capacitação de 624 gestores escolares do ensino secundário e a capacitação de 10 supervisores provinciais de inglês. Os objetivos são de massificar o ensino da língua inglesa em Moçambique, em geral, e em particular para professores de inglês e alunos das instituições de ensino no país. Durante esta vigência, tanto a vigência do memorando, várias ações foram desenvolvidas, como, por exemplo, a formação de formadores, que são técnicos do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, a capacitação de 1.661 professores de diferentes disciplinas curriculares, a capacitação de 624 gestores escolares do ensino secundário, a capacitação de 10 supervisores provinciais de inglês. Também recebemos do nosso parceiro e também fizemos a distribuição de 500 livros da 9ª classe e 11ª classes. Também houve a recepção e distribuição de 500 rádios para aulas de inglês nas escolas secundárias e a realização de intercâmbios entre escolas secundárias moçambicanas e escolas do Reino
unido. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, participa de 29 a 30 de novembro corrente na 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, a ter lugar em Dakar, no Senegal. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, vai participar a partir de amanhã na 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, que vai decorrer em Dakar, no Senegal. De acordo com o jornal Notícias, na conferência que irá decorrer sob o lema Aprofundar a parceria sino-africana e promover o desenvolvimento sustentável para construir uma comunidade China-África com o futuro compartilhado na nova era, os ministros dos negócios estrangeiros africanos e chinês tencionam interagir sob uma vasta agenda que inclui a visão da cooperação China-África 2035, o combate às mudanças climáticas, a pandemia da Covid-19. Passamos a olhar para as notícias que marcam a atualidade internacional. Devido à nova variante da Covid-19, designada Omicron, os aeroportos sul-africanos enchem-se de passageiros que querem regressar a casa o mais rápido possível. Antes de todas as portas se fecharem, os aeroportos na África do Sul enchem-se de passageiros que querem regressar a casa o mais rapidamente possível, devido à nova variante Omicron, potencialmente mais perigosa e contagiosa identificada naquele país. Em Johannesburg, um passageiro belga explicava que o seu voo para Zurique foi cancelado, sendo que só cidadãos suíços foram autorizados a embarcar. Referiu também que as opções esgotam-se rapidamente, numa altura em que toda a gente quer ir para qualquer sítio, menos ficar naquele ponto do país. Multiplicam-se também os números de países a interditar viagens do sul do continente africano, incluindo Botsuana, Zimbábue, Namíbia e Moçambique. A África do Sul disse preocupada pela estigmatização galopante de um país que assinalou cientificamente uma nova variante, o que pode dissuadir outros a fazer o mesmo. Ainda sobre esta variante, depois do primeiro caso detectado na Bélgica, a variante da Covid-19 Omicron foi detectada em vários pontos da Europa. A variante Omicron do SARS-CoV-2 começou a se fazer sentir na Europa e depois do primeiro caso detectado na Bélgica, este sábado, Alemanha, Itália, Chequia e Reino Unido juntaram um nome à lista. Em Londres, o estadista britânico Boris Johnson não hesitou em reforçar as medidas de restrição, obrigando ao uso de máscara nos transportes públicos e no comércio. Johnson disse estar confiante que o Natal seria melhor que do ano passado e sublinhou que não impediriam ninguém de viajar. Acrescentou, no entanto, que quem chegar ao país terá de se submeter a um teste PCR 2 dias após a chegada e ficar em isolamento até ter um resultado negativo. Na Itália, o ponto de entrada da Covid-19 na Europa, o aumento no número de casos levou as autoridades a impor novamente o uso de máscara em espaços públicos ao ar livre. Por sua vez, a Alemanha atravessa o pior momento desde o início da pandemia e a descoberta de 2 casos da nova variante do vírus da Baviera aumentaram ainda mais as preocupações das autoridades num país onde menos de 70% da população está vacinada. Já na França, desde este sábado que a dose de reforço está disponível para toda a população. O anúncio do ministro da Saúde levou a uma corrida às vacinas, com um sistema informático a ter dificuldades para fazer face ao elevado número de pedidos. Perto de 10.000 pessoas protestaram em Roma contra a violência de gênero. Perto de 10.000 pessoas protestaram em Roma contra a violência do gênero. A manifestação regressou às ruas da capital italiana depois do protesto do ano passado ter sido cancelado devido à pandemia.
De acordo com a organização, desde o início do ano já morreram no país 109 mulheres vítimas de violência de gênero. A Grécia abriu novos centros de acolhimento de imigrantes nas ilhas de Leros e Kos. Cabe a Londres gerir o controle das suas fronteiras, até porque o Reino Unido deixou a União Europeia. Palavras de Margrethe Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, e que surgiram no contexto da crise migratória atual, que conheceu um dos seus momentos mais dramáticos na passada quarta-feira, com o naufrágio e morte de 27 pessoas no Canal da Mancha. A declaração de Schinas aconteceu durante uma visita à Grécia, onde inaugurou novos centros de acolhimento nas ilhas de Leros e Kos. As condições destas infraestruturas de recepção e identificação representam um virar da página, salienta o comissário, que afirmou: "Não estamos orgulhosos do que deixamos para trás, mas sim do que estamos a construir e a planear fazer." As autoridades gregas já começaram a transferir requerentes de asilo para uma nova estrutura na ilha de Samos, construída integralmente com fundos europeus. Ao todo, a Grécia terá 5 novos centros de acolhimento nos próximos meses. É momento de acompanharmos a taxa cambial do dia de hoje. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos à compra e 64 meticais e 46 centavos à venda. O rand custa 3 meticais e 91 centavos à compra e 3 meticais e 99 centavos à venda. O euro custa 71 meticais e 32 centavos à compra e 72 meticais e 74 centavos à venda. E a libra custa 84 meticais e 26 centavos à compra e 85 meticais e 94 centavos à sua venda. E desta forma colocamos o ponto final do nosso Telenotícias de hoje. Fique bem e não esqueça de proteger-se da pandemia, numa altura em que registra-se em alguns países do mundo uma nova variante. Boa noite, até amanhã.